Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Muita pressão? É isso aí, pressão mesmo, normal, porque é o seguinte, não esqueçam daquela frase que eu sempre falo para vocês. Professor, não lembro? Beleza, então vou lembrar. Quanto mais intenso o fogo, mais forte é o aço. Pense nisso. Mas, para isso, você tem que continuar sereno e forte, beleza? Sempre respirando fundo, para ter um equilíbrio emocional interessante, para que você consiga ter a capacidade emocional para lidar com tanta pressão. Afinal de contas, eu entendo que você realmente tem vários estudos, muita coisa para estudar. Isso realmente faz parte. Só os melhores, que nem vocês são, da mediação tecnológica, vão conseguir sucesso e êxito, a gente tem certeza disso, beleza? Então, a dica de hoje do professor Jorge é: respire fundo, conte até 10 e mãos à obra, faça o que tem que ser feito, beleza? Sempre com serenidade, sempre com muita paciência, sempre tendo um equilíbrio emocional interessante, beleza? Eu sei que o terceiro ano é reta final, beleza? Mas que seja feito com muita qualidade e você tenha capacidade, competência e habilidades para isso, beleza? Então, olha só, depois da nossa reflexão, vamos para a nossa teleaula, vamos lá na tela, meu diretor, Batatinha, vamos lá. Galera, hoje nós vamos ver assunto que também, de vez em quando, está aí na mídia, tá? A questão da maré negra, maré vermelha, vamos começar a rabiscar, maré negra, maré vermelha, vamos falar sobre os impactos da mineração e vamos falar da questão de Mariana e Brumadinho que aconteceram aqui no Brasil. Olha, eu vou começar, antes de começar a aula em si, eu vou citar, eu vou declamar, olha só, o professor Jorginho vai declamar uma música para vocês. Olha só, fala bem assim, ó. Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares, navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares, e as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais. Eu queria ser civilizado como os animais. Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo e das águas dos rios os peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno. E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. Eu não posso aceitar certas coisas que eu não entendo. O comércio das armas de guerra, da morte vivendo. Eu queria falar de alegria ao invés de tristeza, mas não sou capaz. Eu queria ser civilizado como os animais. Não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Um erro não conserta o outro, e é isso que eu penso. Olha só! E aí, gostaram? Top, né? Isso é uma música belíssima, que fica aí de sugestão para você ouvir aí, quando você tiver um tempinho. O nome da música é O Progresso, Roberto Carlos, beleza? Ele fez essa música num tempo em que a questão ambiental estava demais no mundo. Estava demais, assim como essa imagem ali. Então, a gente tinha as questões ambientais, estava muito em voga, estava se explorando mais essa área que não era vista, o homem não via-se como sendo parte do meio, querendo separar a natureza, homem. Então, foi uma música que fez muito sucesso, década de 70 para 80, e realmente fica aí a dica de uma música que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então vamos lá, depois dessa reflexão de uma música, vamos falar dessas coisas que estão acontecendo mundo afora. A maré negra, ela é um derramamento de petróleo nos oceanos
E olha o que acontece com os animais. Esse problema está afetando cada vez mais o meio ambiente e hoje chega a mais de 10% da poluição das zonas litorâneas. Olha só esta imagem. Então, isso aqui, ó, veio de algum lugar, algum navio petroleiro que pode ter furado o seu casco e derramado petróleo. Mas tem outras causas, né? As principais responsáveis pela maré negra pode ser um rompimento de oleodutos que vem por dentro dos oceanos, pode ser o transporte de hidrocarbonetos, petróleo em alto mar, são chamados navios petroleiros. Acidente de atividades de exploração petrolífera. Então, aquelas bases da Petrobras lá no meio do oceano, tem em vários lugares do mundo, não é só a Petrobras que tem aquelas grandes estações, plataformas de petróleo, não. Ok? Exploração de jazigos de petróleo. Então, são essas as formas que acontecem esses acidentes ambientais que causam a maré negra. Elas podem ser vistas como uma das maiores catástrofes ecológicas do mundo. Isso porque elas causam a poluição da água que se espalha por todo o oceano e mares e já são bastante comuns, infelizmente, atualmente. Além de poluir a água, as marés negras, elas causam a morte dos animais marinhos, como a gente viu aqui, né? Milhares de animais morrem com essa maré negra, né? O que desequilibra totalmente os ecossistemas por onde isso acontece. E quais são os impactos do petróleo nos mares? Eles não dissolvem na água, ok? São menos densos, formando uma fina película na superfície da água, que se transforma em manchas de petróleo e se espalham muito rápido pela água, dando aquela impressão que realmente é tudo negro ali. Só que é a camada, vira uma película negra em cima da água, ok? As manchas fazem com que a luz não entre no oceano, não penetre na água, diminuindo qualquer troca gasosa que precisa ser realizada ali, como, por exemplo, a fotossíntese, ok? Então, a maré negra ela tem consequências para a fauna e a flora marinhas. Ela asfixia vários animais e a morte de muitas plantas, ok? Justamente por não deixar fazer essa fotossíntese. Esses agentes atuam como cancerígenos, olha só, a médio e longo prazo, e por isso afetam diretamente tanto os animais marinhos como os seres humanos. Ou seja, uma maré negra, tem pessoas que inclusive vão para a praia, né? Aquelas pessoas que são ambientalistas, se tornam voluntárias, elas se expõem ao risco. Se expõem ao risco, porque quando acontece uma maré negra, que inclusive aconteceu no Brasil recentemente, as pessoas vão ali, às vezes, sem nenhum tipo de proteção. Aquele material ele é tóxico, ele faz mal para a pele, ele é cancerígeno. Agora, imagina, a pessoa está diante de um material tóxico, fica sem nenhum tipo de paramentação, nenhuma luva, enfim, vai ter causas de problemas de saúde a médio ou longo prazo, como o câncer. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Os maiores desastres do mundo em relação à maré negra. Navio Torrey Canyon, em 1967, lá na Inglaterra. Navio Amoco Cadiz, de 1978, na França. Navio Erika, 99, também na França. Lá aqui no Brasil, navio Delta Tankers, em 2019.
que foi lá no litoral nordestino. Então, essas embarcações, petroleiros principalmente, que atravessam os oceanos, é muito perigoso. Eles são como se fosse ali uma espécie de navios que eles precisam ter uma proteção muito grande, tem que ter uma fiscalização na costa brasileira para sempre estar orientando ali esses navios estarem distantes da costa brasileira ou de qualquer outro país, né? O interessante era que estivesse fazendo sempre a manutenção em dia, né? Para não acontecer esse desastre. Beleza, então vamos agora, olha só, a gente falou da maré negra, não é isso? Agora a gente vai para a maré vermelha. Ela é provocada pelo desequilíbrio ecológico resultante da excessiva proliferação da população de certas algas, ok? Mas então o que é essa maré vermelha? Uma maré vermelha ela é a proliferação de algas nocivas com rápido crescimento em maior concentração destas algas, que elas são microscópicas, né? Este crescimento dessas algas microscópicas é causado em todos os verões ali na costa da Flórida, nos Estados Unidos, né? Muitas vezes transformando essa água num vermelho escuro. Algumas produzem toxinas que têm efeitos nocivos sobre as pessoas, peixes, mamíferos marinhos, né? Pássaros, e isso é causado principalmente por essas algas. Qual é a época do ano que acontece isso, por exemplo, lá na Flórida, né? A maré vermelha ela pode ocorrer em qualquer região costeira do mundo, principalmente na época do verão, ok? Então, ela pode ocorrer e está geralmente associada ao verão, beleza? E quanto tempo dura mais ou menos uma maré vermelha, né? É indeterminado, ela pode durar umas semanas e até mais de um ano, que também pode diminuir e depois voltar a crescer. Embora não seja sem precedentes em sua duração, é incomumente persistente. O tempo, a duração e o tamanho desta maré vermelha, elas são incomuns, mas não são novidades lá na costa do Golfo, no Golfo Pérsico. Então, ela acontece em vários lugares do mundo, galera. Ok? As causas estão relacionadas, como eu falei, né, tem a ver com a salinidade, ela altera a salinidade, a questão térmica da temperatura da água, o excesso de sais minerais decorrente do escoamento disso aqui, ó, é seríssimo, é isso aqui uma das principais causas dessa maré vermelha é o esgoto nessas regiões de estuário, alterando as condições abióticas da zona pelágica, ou seja, aquela região ali adentrando já o oceano, que vai de 0 a 200 metros de profundidade. Obviamente, quando esse esgoto ele alcança ali o oceano, vem com uma certa quantidade de produtos que, inclusive, serve de alimento para esses micro-organismos, essas algas que elas se proliferam de tal forma que fica parecendo essa imensa mancha vermelha. E ela é um ser plâncton e ela fica ali aflorada sobre a água, ok? Ela desencadeia um efeito catastrófico na fauna aquática local, liberando substâncias tóxicas em alta concentração, capaz de envenenar a água e os organismos que ali vivem. Por exemplo, a morte em larga escala de peixes e moluscos. Olha só. Então, a gente está vendo aí outro problema. Um era a maré negra, né? Agora a maré vermelha, olha só. Então, essa maré vermelha,
o ecossistema, né, é uma cadeia, digamos, vivemos numa cadeia alimentar. Então, são peixes que se alimentam desses micro-organismos, vem o peixe maior, médio porte, pequeno, médio porte, come esse peixe menor, e aí depois vem aquele maior e come aquele peixe médio. E aí vai lá o pescador e pega um peixe desse e leva para vender ou para se alimentar na sua própria família, para subsistência. E aí vai ter problema, né? Vai ter problema de contaminação, vai ter problema de saúde. Então, é realmente um problema grave. Maré vermelha e maré negra. Vamos lá no quadro. Então, aqui uma imagem, né, de vários peixes mortos à beira-mar. Agora vamos falar um pouco sobre a questão da mineração. Mineração, olha só. A atividade mineradora, ela consiste na extração de riquezas minerais dos solos e das formações rochosas que compõem a estrutura terrestre. Então, quem é que faz esta atividade mineradora? São geralmente empresas grandes, de grande porte, que usam equipamentos grandes, equipamentos para retirada em grande escala desses minerais do solo e do subsolo. Cabe salientar que essa extração, ela também causa impacto ambiental, que inclusive nós vamos ver na nossa aula que deu um problema seríssimo aqui no Brasil, lá em Brumadinho, não é isso? E em Mariana. Então, nós, seres humanos, sempre estamos em constante consumo, não é isso? Então, tudo que a gente está mostrando aqui está relacionado a essa causa desse nosso consumismo exagerado que a gente tem, de estar sempre consumindo, para que isso, para que haja esse consumo, a gente precisa ter dinheiro, e esse dinheiro volta para essas multinacionais que voltam a investir em retirada de recursos da natureza e volta a ter impacto ambiental. É um ciclo que se tornou cada vez mais intenso desde o começo da Revolução Industrial. Beleza? Isso só vem se agravando. Vamos lá no quadro, meu diretor. Olha só, então a gente mostra aqui, ó, a estrutura geológica do Brasil. Por que a gente mostra a estrutura e o que isso tem a ver com o impacto da mineração? É porque é a geologia, é esta geologia que é a ciência, que é um curso superior em que as pessoas se formam em geólogo e que vai fazer estudo do solo, do subsolo, que vai saber onde é que estão os escudos cristalinos, onde estão as regiões sedimentares. Esse geólogo, esse profissional da área de recursos minerais, que vai saber onde tem ouro, onde tem a prata, onde tem diamante, onde tem bauxita, onde tem alumínio, onde tem ferro. Então, sabendo-se onde tem, é que essa prospecção geológica que é feita por esses profissionais, esses geólogos, que vai haver a ida, né, de profissionais, de empresas multinacionais, às vezes, para retirar esses minerais, esses recursos minerais do solo. Beleza? E, obviamente, que também vai ter impacto ambiental. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, olha só, essa estrutura geológica do Brasil, ó, nas áreas aqui, ó, de bacias, vão ter um tipo de minerais, nos escudos cristalinos terão outros, ok? Vamos lá. Nos terrenos que a gente vê aqui mais em escuro, essa parte marrom, a gente vai encontrar no Brasil jazidas minerais. Beleza? Então, aqui a gente tem um mapa do Brasil que mostra
quais são os recursos minerais que nós temos. Isso já está tudo mapeado, pessoal. No Brasil está sendo explorado já há muito tempo, ok? Então, agora há pouco a gente falou em Maré Negra, né? E olha só os poços de petróleo no litoral brasileiro, quantos são, né? Então, isso aqui também é foco de possíveis, né? Tragédias ambientais, ok? Beleza, mas vamos continuar falando aqui de recursos minerais. Olha só, a gente tem estânio, a gente tem isso bem presente aqui em Rondônia, ok? A gente tem no Brasil alumínio, ferro, carvão mineral, petróleo, gás natural, principalmente aqui ó, no meio da Amazônia, diamante, calcário, que temos também aqui na região de Rondônia também, cobre, chumbo, manganês, ouro, fósforo, potássio, enfim. Esse é o mapa dos recursos minerais do Brasil. Aí a gente tem agora um mapa que mostra onde nós temos os metais ferrosos. Serra do Navio, lá no Amapá, Serra dos Carajás, no Pará. Carajás, lá no Pará, né? Inclusive, uma das maiores jazidas de ferro do mundo, ok? Temos o maciço de Urucum, lá no Mato Grosso do Sul, e o quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais, ok? Então, lembrando para você, ferro, metais ferrosos no Brasil, lembre, Serra do Navio, Serra dos Carajás, no Pará, Serra do Navio, no Amapá, quadrilátero ferrífero em Minas e maciço de Urucum, Mato Grosso do Sul, ok? Beleza, pessoal. Então, a gente tem aí podemos falar um pouco dessa geografia mineral. A gente lembra para vocês que isso também é um assunto que foi bem mais exposto lá no primeiro ano. Então, a gente está fazendo essa revisão, porque daqui a pouco você vai fazer uma prova, ok? E você tem que revisar isso aí, beleza? Olha só, principais empresas exportadoras. Nós estamos falando do raio-x das exportações brasileiras de minério de ferro, que tem, quem é o nosso maior comprador? A China é o nosso principal destino, ok? A Vale é uma multinacional que exporta para a China um valor equivalente a 8,5 bilhões de dólares, tirando do subsolo brasileiro. Samarco é a outra, né, tá em segundo lugar aí, ó, que manda para suas exportações, que vão principalmente para a China, né, em torno de 1,8 bilhão de dólares. Maiores compradores do Brasil em relação aos nossos minerais: Japão, Coreia do Sul, China, Malásia, Omã, Países Baixos, a Holanda. Mas a gente pode perceber que o nosso principal, vou apagar tudo aqui, nosso principal parceiro aqui, ó, que compra esses nossos minerais, essas exportações do ferro, principalmente ferro, aço, enfim, é a China. 4,6 bilhões de dólares. A tonelada, em média, desse ferro que sai do Brasil, 40 dólares a tonelada. Muito barato, né, pessoal? Preço já em 2014 era 81 dólares. A variação de 2015 para 2014 sofreu uma queda de 50%, porque a gente está atrelado ao mercado internacional, que dita a regra dessa commodity, que sempre está variando de preço, para mais e para menos, ok? Então, nós tivemos aí um embarque lá nos anos 2015, numa ordem de 264 milhões de toneladas. É muita coisa que vai
para outros lugares do mundo. É muito ferro, é muita extração mineral do Brasil, galera, que vai para outros lugares do mundo, beleza? Então, temos aí uma receita de vendas na ordem de 10 bilhões de dólares, beleza? Então, é uma commodity que a gente tem saída para o mercado internacional? Mas ela também tem consequências, não é isso? Porque gera impacto a retirada desse material do solo, beleza? E isso tem... Beleza, falar de dinheiro é bom, mas ele deixa aqui os seus impactos ambientais também. E esses impactos ambientais apresentam-se em diversas escalas, desde problemas locais específicos até alterações biológicas, geomorfológicas, hídricas, atmosféricas de grandes proporções. Então, olha só, uma imagem aqui de uma região totalmente já devastada, o solo devastado pela retirada de ferro. Quais são as principais alterações na paisagem, os impactos gerados por essa mineração? Primeiro, tem que tirar a remoção da vegetação, né? Óbvio. Poluição da água, dos recursos hídricos superficiais, que são os rios, e os subterrâneos. Obviamente que a gente sabe que também contamina o solo, além de fazer também ter o processo, a proliferação de processos erosivos, sedimentação e poluição dos rios. Professor, então é muito impacto, realmente. Se temos aí alunos da área de Ariquemes ali, né, que tem ali aquela região do Garimpo do Bom Futuro, que isso fica bem evidenciado ali, essa imensa área, que inclusive Bom Futuro é o maior garimpo de céu aberto do mundo, de estânio, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, altera as paisagens alteração nas paisagens e os impactos gerados pela mineração. Polui o ar a partir da queima ao ar livre de mercúrio. Isso aqui a gente vê principalmente em relação ao ouro, ok? Existe a mortandade, morrem muitos peixes em áreas de rios poluídos, e aí esse peixe, quando tem esse mercúrio que é jogado no rio, o peixe fica contaminado. E aí, novamente, tem gente que vai lá e pesca o peixe. E aí se contamina com mercúrio. Mercúrio é um metal líquido, mas é um metal pesado, ok? É um metal que não sai do corpo. Então, esse metal líquido, o mercúrio, ele vai se acumulando no corpo e com o tempo a gente vai tendo processos de degeneração dos nossos organismos. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Poluição sonora, você já ouviu aí um barulho de uma draga, por exemplo? Uma draga trabalhando no rio, falando aqui especificamente da região de Rondônia, né? Pois é. Contaminação das águas superficiais e essa contaminação pode acontecer nas águas doces e também na água salgada nos mares, não é isso? Olha só, vamos falar aí da mineração, do impacto ambiental lá de Mariana, que foi aqui no Brasil, lá em 2015. A barragem de Fundão da mineradora Samarco, controlada pela Vale, rompeu-se, causando uma grande enxurrada de lama. A lama devastou o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, lá em Minas Gerais. Destruiu casas e provocou a morte de 19 pessoas. Foram despejados 32 milhões de metros cúbicos de rejeitos da extração de minério de ferro ao longo de 700 quilômetros, do Rio Doce até a sua foz lá no Espírito Santo. Então, quais foram os impactos que causou isso aí? Liberou o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas só de resíduos. A lama provocou a pavimentação de uma grande área
Isso acontece porque a lama seca e forma uma espécie de cimento, onde nada cresce, ok? Então, ali é um solo que fica estéril, é um solo feito de contaminação. O material, pelo próprio nome diz, né? Pelo próprio nome, é um rejeito. Qual foi o impacto ambiental? Morte de milhares de animais, de peixes, destruição completa, destruiu completamente a cadeia alimentar em alguns ambientes atingidos, assoreamento do rio, desvio do curso de água que levou até mesmo ao soterramento de nascentes. Então, podemos também falar do impacto que causou a essa sociedade, a essa comunidade, a essas pessoas que viviam aí. Então, além de ter o impacto ambiental causado nesta sociedade, pessoas perderam seu comércio. É uma cidade que deixou de existir. Então, olha só, pessoas perderam seu comércio, agricultores perderam suas terras, nada mais se planta lá. A água ficou contaminada. As pessoas, inclusive até hoje, muitas pessoas buscam na justiça o direito de ser indenizadas. E ainda assim, por essa toda morosidade, muitas pessoas não foram indenizadas como deveriam ser. Beleza? E ainda estão em busca dos seus direitos. Vamos lá no quadro, meu diretor? Sem falar que esta grande leva de massa de rejeito, né, dessa mineração matou 19 pessoas, muitas delas não foram encontradas. E lá em Brumadinho também teve uma situação parecida. Lá em 25 de janeiro de 2019, a barragem 1 da mina Córrego do Feijão, também da Vale, rompeu-se, desencadeando uma avalanche de lama que destruiu a comunidade próxima e construções da própria empresa Vale. O rejeito era constituído de ferro, aminas e sílica. Aproximadamente, essa aqui foi maior, matou 260 pessoas, e também muitos ficaram desaparecidos para sempre. Brumadinho, que está na região metropolitana ali da grande BH, Belo Horizonte. E quais foram ali os impactos ambientais causados ali? Destruiu grande parte da vegetação, que lá é a Mata Atlântica, causou a morte de diversas espécies de animais. O rejeito atingiu ainda o rio Paraopeba, que é um dos afluentes do rio São Francisco, provocando a morte de animais e plantas aquáticas, e também alterou a composição do solo. Gente, é muita... Sem falar também, né, que na questão tanto de Mariana quanto Brumadinho, a gente tem ali uma situação que se tornou um problema de justiça. Pessoas morreram, também lá em Brumadinho, pessoas perderam suas terras, suas plantações, seus comércios, enfim, um prejuízo absurdo para toda aquela sociedade, aquela comunidade. E também estão na justiça, muitas pessoas que perderam tudo, estão em busca dos seus direitos para rever aí pelo menos buscar um pouco dessa perda, né? Um ressarcimento por dano material e que se arrasta na justiça por todo esse tempo. Vamos lá no quadro, meu diretor? E pois é, então, infelizmente a gente também teve esses casos aqui no Brasil. Então, a gente mostra aí para vocês aí a imagem, né, de como ficou o rio Paraopeba. Então, galera, olha só esse rio aí, ó, esse rejeito, um dos principais afluentes lá do rio São Francisco, levou esse rejeito e causou um impacto ambiental, matou
peixes que viviam nessa região, pescadores deixaram de ter o seu trabalho, pessoas que se alimentavam do peixe, viviam da pesca, também pararam de se alimentar. E é um ecossistema que foi impactado por essa situação aí, infelizmente, né, degradante em relação ao impacto ambiental. Ufa, então, viram aí quanto problema a gente tem, como as pessoas precisam, as instituições, não a nível de Brasil, mas a nível mundial, precisam ter um pouco mais de responsabilidade e compromisso com o social e com o ambiental, para que casos como o Brumadinho e Mariana não ocorram novamente. Não é isso? Então, eram casos que supostamente dizem que, tecnicamente, uns sabiam, outros não sabiam, enfim, está na justiça. E algumas responsabilizações não foram aceitas. E o mais importante é saber o que aconteceu, né? Impacto ambiental, ecossistemas altamente danificados, muita morte de animais, pessoas, e, obviamente, que também noticiário no mundo inteiro, beleza? Então, novamente, fica a dica aí, ó, tá terminando nossa aula, coloca lá aquela música para você ouvir, se você puder, O Progresso, de Roberto Carlos, que vai abrir a nossa mente para entender e fazer uma reflexão de muitas coisas que o homem faz hoje com o meio ambiente, com a natureza. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Forte abraço. Tchau.